Professor Kleber Montezuma. Kleber Montezuma Facundes dos Santos, mais conhecido como Clebão. Nasceu em São Luís do Maranhão em 30 de junho. Tem 65 anos. Ainda pequeno, 40 dias de nascido, veio morar em Parnaíba. Um piauiense de coração. Filho do seu Antônio e da senhora Maria. São 5 irmãos: o Kenardi, o Gervásio, o José do Egito e o Paulo. Viúvo, o homem da educação. É pai do Tiago, do Felipe, da Juliana e da Clarice. Avô da Isadora, o professor e economista, gosta de trabalhar por Teresina. Acredita na educação para construir um mundo melhor para todos. Seja bem-vindo ao podcast Diz Aí da TV Sertão, portal global de notícias Sertão Online em conteúdo, distribuído em todas as nossas redes sociais. Toque no sininho, vem com a gente, se inscreva no nosso canal. Dá aquela força para a galera que está aqui também construindo, ajudando a construir um pouco da nossa democracia. Essa produção tem patrocínio do Rumo Digital, do portal global de notícias Sertão Online em conteúdo, da Selo Marketing, Estúdio Sertão, Vende Inteligência e Reputação de Marcas e CGN de Consult. Acompanhe a gente nas redes sociais. O professor Kleber é mestre em educação, doutor em políticas públicas, foi secretário do Sindicato dos Professores de Teresina. Mestre, o que inspira e qualifica o senhor a ser candidato a deputado federal pelo nosso querido estado do Piauí? Ser candidato vem do desejo de servir a cidade de Teresina, servir ao povo do Piauí, servir a nossa população da capital. Eu tive oportunidades que me foram dadas. Eu sou filho de uma zeladora de escola da rede estadual do Piauí. E vim de Parnaíba para Teresina estudar, e Teresina me acolheu. E aqui eu me formei em economia na Universidade Federal, e depois fiz um mestrado em educação e posteriormente doutorado em políticas públicas. Eu sou professor da Universidade Estadual há mais de 30 anos, fui secretário de assistência social, secretário de Habitação e Urbanismo, secretário de Educação, fui candidato a prefeito de Teresina e tive, portanto, essas oportunidades e fui muito bem acolhido. E eu quero devolver isto com trabalho. Aliás, por onde eu passei, eu trabalhei para que eu devolvesse à cidade que me recebeu, que me acolheu, que me deu essas oportunidades. Eu entendo que, como eu tive, eu posso também servir para que outros tenham. Então, meu propósito de candidatura tem exatamente essa missão de servir aqueles, sobretudo, que mais precisam. O professor Kleber foi vice-presidente regional da Confederação dos Professores do Brasil, secretário do Trabalho e Assuntos Comunitários na gestão do prefeito Alferraz e Chico Gerardo. Professor Kleber, um grande sonho. Um grande sonho é ter a educação do Piauí sendo uma das melhores do Brasil. Eu, Firmino e os professores fizemos isto aqui na cidade de Teresina, com a educação municipal, 2 vezes a melhor do Brasil. E o meu sonho é ver a educação do estado do Piauí entre as melhores do Brasil, para que os nossos jovens tenham um ensino para valer, para que a nossa juventude tenha oportunidades de aprender, ir para a universidade, ir para o mercado de trabalho e poder encontrar a sua oportunidade. Esse é o meu grande sonho, porque eu sou um educador. Eu sou professor há mais de 40 anos. Eu sou um educador. Esse é o sonho de todo educador. Mas não é só do educador, é também do pai, é do avô. Todo pai e toda mãe quer o melhor para os seus filhos e sabe que o melhor começa na escola, começa com a educação. Então eu tenho comigo este ideal e tenho esta missão. E é para isso que eu tenho o meu trabalho para realizar. É um sonho que eu tenho. E eu acredito que a gente vai poder fazer muita coisa ainda. O senhor será o próximo secretário de Educação do estado do Piauí? Eu serei ou deputado federal eleito ou serei suplente de deputado federal, isso aí é certeza, né? Eu sou professor da universidade, quando terminar as eleições, se eu for eleito deputado federal, vou para Brasília, né? Se não for eleito,
né? Irei de volta para a sala de aula na universidade, que é onde eu estava até sair para a campanha. Muito bem. Esse é o Clebão. Vamos aqui bater um papo com ele, um papo um pouco extenso. Eu acho que vai esquentar, viu, professor? Vamos nós. Professor Kleber também foi secretário de Habitação e Urbanismo na gestão do prefeito Firmino Filho. Foi diretor administrativo financeiro do Instituto de Previdência Municipal de Teresina, na gestão também do prefeito Firmino Filho. Vivemos numa democracia ou não, professor Kleber? Nós vivemos numa democracia. Nós temos eleições regulares, de 2 em 2 anos, elegemos vereadores, prefeitos. Agora vamos eleger deputado federal, deputado estadual, governador, senador da República e presidente da República. Nós vivemos no Estado de Direito, nós temos alternância no poder, há liberdades democráticas, liberdade de pensamento, liberdade de reunião. Todos nós estamos nos reunindo, o Brasil todo, todo dia são milhares e milhares de reuniões onde as pessoas estão dizendo das suas ideias, falando daquilo que pensam, dizendo dos seus projetos, fazendo as críticas que entendem serem necessárias que se faça. Então isso é democracia. É claro que a gente tem que aperfeiçoar cada vez mais esse sistema democrático. A participação das pessoas, criar os canais de participação, mas esses canais existem. Então nós temos um Congresso Nacional que funciona, que tem liberdade para funcionar. Nós temos um sistema jurídico que funciona. Aliás, disse até que no nosso judiciário, sobretudo no Supremo Tribunal Federal, está havendo um ativismo judicial muito forte. Então tudo isso é fruto da democracia. É a imprensa, liberdade de imprensa, os canais de televisão, as revistas, os jornais, os portais, todos eles trabalhando, falando, se manifestando, dizendo do que pensam. Então nós sim vivemos numa democracia. Aqui é muito diferente da Venezuela, onde quem pensa diferente do presidente da República vai para a cadeia. Alguns são até assassinados. Aqui é diferente de Cuba, que aqueles que pensam diferente do presidente vai para a cadeia. Alguns até desaparecem. Então, o Brasil é uma democracia e eu sou um defensor árduo da democracia. Eu sou filho da democracia. Eu lutei contra a ditadura militar. Quando muita gente não se sabia onde estava, quando outros nem nascidos eram, eu estava lutando contra a ditadura militar, eu estava lutando por eleições diretas para presidente da República, eu estava lutando por anistia geral e irrestrita para os presos políticos da época e para os exilados. Eu estava nas ruas lutando para que tivesse liberdade de expressão. Então eu sou filho de todos esses movimentos. Eu venho de lá. Muita gente não sabe quem é Ulisses Guimarães, que era o grande líder da oposição nesse país. Muita gente não sabe quem era Paulo Brossard, um grande senador da República. Teotônio Vilela, outro grande ícone da democracia no Brasil. Mário Covas, Franco Montoro. Então todas figuras importantes que ajudaram a tornar esse país um país democrata, um país onde a democracia existe. E a minha bandeira será sempre verde e amarela. A bandeira do Brasil, a bandeira dos brasileiros sempre deve ser a bandeira verde e amarela. E esta será sempre a minha bandeira. Democracia, sempre. Para mim, democracia é um valor universal. Esse é o nosso Clebão. Vamos nós. Secretário de Educação na gestão prefeito Firmino Filho, foi candidato a prefeito de Teresina em 2020 e candidato a deputado federal nestas eleições. A justiça é justa, faz justiça ou injustiça, professor? Olha, a justiça procura fazer justiça. Os homens da lei, no geral, eles são operadores do direito, eles aplicam a legislação para que se faça justiça. Mas tem um problema. Qual é o problema? É que tem muitas leis que são, digamos assim, fracas, meia fracas, outras que têm brechas, outras que são falhas. Isso existe, sobretudo na área criminal. É muito comum se ouvir dizer, a polícia prende, a justiça solta. E aí fica essa imagem meio nebulosa em relação à justiça, que é a justiça que está soltando o estuprador, que é a justiça que está soltando o assaltante de banco, que é a justiça que está assaltando o traficante, é a justiça que está soltando aquele que cometeu um crime contra a vida. Mas quando a gente vai olhar por trás, é a legislação
que permite que aquilo seja feito. Então é preciso a gente organizar melhor a nossa legislação, fechar essas brechas, torná-la mais rigorosa, de modo que o operador da justiça, o aplicador das leis, possa ter uma legislação que, quando tiver o caso, feito o julgamento, apresentadas as defesas, o contraditório, julgou, condenou, vai pagar a sua culpa, vai pagar a sua culpa. Nós temos que resolver um problema também dessa frouxidão da lei no que diz respeito ao tempo em que o apenado fica na cadeia, quando ele é condenado. Quando ele tem direito à defesa, depois de tudo, que é condenado. Por exemplo, você só pode ter condenação de 30 anos. Aí aplica uma pena de 30 anos. Aí se na cadeia tiver um bom comportamento, se for ler um livro, se for fazer aguar as plantas, se for limpar o banheiro, não sei o que, tá, isso vai reduzindo. E quando menos espera, a pessoa já está na rua. Então a família que teve um ente assassinado, vê aquele que matou o seu ente querido solto nas ruas. A família que teve alguém que foi estuprado, vê aquele que praticou o estupro solto nas ruas. A família que teve a seu filho ou sua filha infernizada pelas drogas, vê o traficante solto nas ruas. Então isso é que faz o descrédito, né, da justiça, do sistema. E nós temos que resolver isto. E a gente resolve tendo uma legislação que seja rigorosa na sua aplicação. Na sua aplicação. Olha, que absurdo essa história da saidinha. O sujeito mata o pai, no dia dos pais sai porque é o dia dos pais. Mata a mãe, sai porque é o dia das mães. Que história é essa? A mensagem está errada. A mensagem está errada. As pessoas de bem, os cidadãos, as cidadãs, eles não querem isso. Eu sei que tem gente que defende isso. E tem lá suas razões. Eu não, comigo não. Fique ligado, nós estamos aqui batendo um papo com o Dr. Kleber, professor, economista, gestor e candidato a deputado federal pelo Piauí. Tem crime organizado no Piauí, professor Kleber? O crime organizado se instalou no Piauí. O governo petista recepcionou o crime organizado e deixou que o crime organizado se instalasse, particularmente na cidade de Teresina e no litoral do Piauí. Eu estou andando agora pela cidade e eu passo nos bairros e está lá a pichação PCC, aquele é um território de uma facção criminosa. No outro bairro está lá pichado no muro, B.40, é o bonde dos 40, é outra facção criminosa. Passa no outro bairro e está lá a mensagem escrita na parede. Ao entrar no bairro, baixe o vidro do carro. Então você não pode entrar no seu carro com os vidros levantados. Eles dão ordem para que se baixe o vidro do carro. E eu estou baixando o vidro do carro. O carro que eu ando foi retirado a película escura que tinha no vidro frontal, para que todos vissem de longe quem é que está dentro do carro. E quando eu vou entrando em certas áreas que tem essas mensagens, eu baixo os vidros do carro para poder andar. Então, a polícia sabe quem é. A polícia tem tudo mapeado. A polícia militar, a polícia civil, a polícia federal, eles têm mapeado onde estão as facções, onde elas atuam, quem são os chefes, o que os chefes fazem, quais são as atividades econômicas que eles desenvolvem, porque tem muita atividade econômica para lavagem do dinheiro do crime organizado. Tem muita gente que é testa de ferro em determinadas atividades econômicas para lavar o dinheiro do crime organizado. E a polícia tem tudo isso mapeado, Ela sabe, a inteligência da polícia militar, civil, da Polícia Federal sabe. É preciso que haja um levante da sociedade. Por quê? Porque as pessoas não aguentam mais. Olha, aqui os caras chegam numa residência e dá 12 tiros, 20 tiros numa pessoa. Vai no comércio e dá 18 tiros, 20 e tantos tiros numa pessoa. Na rua, na praça. Então eles não escolhem lugar. E é de uma crueldade sem tamanho. Aí alguém diz assim, não, mas isso eles estão se matando. Sim, eles estão se matando. Mas é para ser assim?
É para ser assim? Aquilo é uma briga por território. E depois que uma facção toma aquele território, o que ela faz? Impõe a lei do silêncio para os cidadãos e os homens e as mulheres de bem, para as pessoas de bem. Diz o que as pessoas devem fazer ou não. Dita o comportamento das pessoas. Ora, aí você me perguntou anteriormente se nós vivemos numa democracia. Como é que a gente pode, de fato, viver numa democracia em que a legislação não alcança o crime organizado? Onde as pessoas de bem estão intimidadas. Eu ando na periferia e é muito comum na periferia os pequenos comércios, quitanda, mercearias, armazéns, os comércios na periferia, todos eles com grade. Ou seja, as pessoas de bem estão presas dentro de casa, dentro dos seus pequenos negócios, e a marginalidade solta na rua ditando normas, ditando comportamento. Essa é uma situação que aqui está, sabe, quase que fora de controle. Quase que fora de controle. A gente vai ter que dar um basta nisso. A gente vai ter que saber quem é que vai mandar. Se é o crime organizado ou se é o Estado de Direito, com as forças regulares. Porque eles têm um exército. Eles estão bem armados. Eles têm armas de alto calibre, de calibre muito forte. Eles têm veículos possantes. Eles têm dinheiro, muito dinheiro. Então, nós vivemos numa sociedade que está dessa forma. E nós não podemos viver desse jeito. Determinadas regiões, as pessoas para entrar vão ter que pedir licença. Igual acontece no Rio de Janeiro, naqueles morros do Rio de Janeiro, que para adentrar numa determinada região tem que pedir licença. Até a polícia, para entrar, vai ter que pedir licença. É isso que está se esperando? Professor, voto se compra e se vende. Bom, as notícias que se tem é que ocorrem muitas formas de se obter voto, né? E aí tem coisas que são lenda, mito, e tem outras que devem ser verdade. Deve ser verdade. O fato é que voto tem consequência. Voto tem consequência. Então as pessoas devem, com liberdade, com a sua consciência, escolher aqueles que compreendem serem os melhores para assumir os cargos públicos. Olha aí a Prefeitura de Teresina. Escolheram um meme ambulante. Está arruinando a educação, desmontando a saúde, a cidade suja e imunda, as ruas esburacadas, e ele fica saltitando como um meme ambulante. E vamos ter que esperar mais 2 anos ainda até botar ele para fora, democraticamente, pelo voto. Ele entrou pelo voto, bota fora pelo voto. É isso que eu defendo, democracia, alternância de poder. Então o voto tem consequência. Elegeu-se, por exemplo, o governo do PT por 20 anos. Qual é o resultado de 20 anos de governo petista no estado do Piauí? A educação não funciona. Os hospitais do estado não funcionam. Olha, recentemente, na maternidade Evangelina Rosa, a principal maternidade aqui em Teresina, para que as mães possam dar luz aos bebês, morreram dezenas e dezenas de bebês recém-nascidos. E muitas mães também, após o parto, também foram a óbito. Então veja, voto tem consequência. Aí às vezes você vota de qualquer jeito, por qualquer razão, aí depois fica criticando. Ah, só aparece aqui de 2 em 2 anos. Ah, só aparece aqui de 4 em 4 anos, igual a Copa do Mundo. Ah, depois que se elege, vira as costas. Mas o que acontece? Quando eles voltam, ganha de novo o voto. Ó, tem deputado aí que está com quase 10 mandatos. Tem deputado que tem quase 10 mandatos. Como foi que ele chegou a esses 10 mandatos? Pelo voto. Então tem deputado com 4 mandatos, tem deputado com 5 mandatos, tem deputado com 6 mandatos. E quem foi que botou eles lá? Quem é que bota eles lá? É o voto. Então vota e depois o que acontece?
Então, eu estou pedindo nessas eleições, eu estou pedindo que as pessoas façam uma reflexão. Pensem, voto tem consequência. Escolha pessoas que têm um passado limpo, e pessoas que já prestaram serviços, pessoas que já entregaram obras em benefício do povo e da população. E tem pessoas assim, Eu escuto certos nomes que são candidatos e as pessoas dizem, fulano de tal vai ser eleito, fulano de tal vai ser eleito. Quem é fulano de tal? Ninguém sabe quem é. Ninguém sabe quem é. Mas, ao mesmo tempo, dizem, é porque ele tem 40 milhões de reais para comprar o voto. Então, porque dizem que ele tem 40 milhões de reais para comprar voto, se diz também que ele já tem um mandato garantido. Né? Quer dizer, isso existe. Agora, as mazelas, a corrupção, o roubo que acontece é decorrência do voto dado de qualquer jeito para pessoas desse tipo. Ora, alguém que gasta 10 milhões de reais, alguém que gasta 20 milhões de reais para ter um mandato, essa pessoa vai buscar tirar esse dinheiro de alguma forma. Por quê? Não vai ser com salário. Porque salário de deputado é bom, mas não é isso aí não. Quer dizer, não faz sentido se gastar 10 milhões, 20 milhões, 30, 40 milhões para ter um mandato, quando o salário que vai receber não chega nem perto disso. Fica muito longe disso. Como é que se explica isso? É porque depois eles vão encontrar outros mecanismos para tirar todo o dinheiro de volta que foi aplicado. E vai tirar esse dinheiro de onde? Tira da educação. Daí que se vê o escândalo da Topic, mais de 100 milhões de reais no escândalo da Topic. Daí que se vê esse escândalo do programa de alfabetização de jovens e adultos, mais de 100 milhões de reais nesse escândalo do programa de jovens e adultos, que a Polícia Federal está lá. A semana passada estava dentro da Secretaria de Educação do Estado. Está aí os escândalos que acontecem nas outras áreas. Está aí o escândalo do calçamento. O escândalo do calçamento do Piauí vai ser sem igual. As informações que dizem, que se dá, é de que 1 metro quadrado de calçamento é feito aí no interior, é feito na mata, a R$ 170 1 metro quadrado. Aqui em Teresina, fazia-se com R$ 50 1 metro quadrado. 60, 70 reais o metro quadrado. Então, lá no interior, os caras estão fazendo 150, 160, 170 reais o metro quadrado. É o que se diz. Ora, o que justifica isso? Qual é a fiscalização efetiva que está ocorrendo sobre isso? Então, a questão do voto é assim. Aliás, tinha um deputado no Piauí muito famoso. Ele era tido como sábio na política e ele tinha uma frase que todo mundo gostava de ouvir, todo mundo repetia e ficava sorrindo. Qual era a frase? Liso é liso, pessoa que não tem dinheiro, né? Liso não se elege. Liso é inelegível, ele dizia. Liso é inelegível, ou seja, quem não tem dinheiro não se elege. Quem era, professor? Bom, já não está mais entre nós fisicamente, né? E ele dizia isso e todo mundo ficava rindo e todo mundo repetia, né? Eu lembro que algumas pessoas chegam para mim e dizem, vem cá, Kleber, qual é a estrutura que tu tem para fazer tua campanha de deputado federal? Estrutura é um eufemismo, ou seja, o que está por trás da palavra estrutura é dinheiro. Quanto de dinheiro tu tem para fazer tua campanha? Aí não usa a palavra dinheiro. Estrutura. Qual é a estrutura que tu tem para fazer tua campanha? Quando eu digo que minha campanha é uma campanha bastante modesta, aí diz, rapaz, tu tá brincando de fazer política, rapaz, tu vai para lugar nenhum, rapaz. Então não adianta ter as ideias, não adianta já ter realizado o trabalho, não adianta ter as propostas. As pessoas até acham interessante as propostas que a gente tem, muita gente acha importante as propostas que a gente tem, mas aí vem com essa conversa. Tem estrutura? Se não tem, como dizia o deputado que eu falei, liso é inelegível. Enfim, mas voto tem consequência.
paga-se um preço alto pelo voto que é dado de qualquer jeito. Quanto vale um voto, professor?